Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, para mais um momento de reflexão, mais um momento de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos, em primeiro lugar e imensamente, a Deus. A Deus pela dádiva da vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado. Agradecemos a Maria Santíssima, a nossa querida mãezinha, pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje, 15 de abril de 2020, e trouxemos para darmos continuidade às nossas reflexões, conforme estamos fazendo nos últimos dias, fazendo as reflexões, estudando o Evangelho de Jesus, nas palavras registradas por Chico Xavier no livro Agenda Cristã, Palavras do Espírito André Luiz. E hoje nós temos aqui o capítulo 14, que tem como título Enquanto. Mas antes de chegarmos às palavras de André Luiz, como sempre temos feito nesses últimos dias de estudos, de reflexões, falaremos um pouquinho sobre doutrina espírita. O que é doutrina espírita? Já que estamos falando em doutrina, é interessante conceituarmos o que é uma doutrina. Aí buscamos, para não deixar dúvida, o que vem a ser a doutrina espírita, buscamos no dicionário da língua portuguesa a conceituação de doutrina. Então, na língua portuguesa, nos diz o seguinte o dicionário: doutrina é uma reunião de fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Assim é a doutrina espírita, um conjunto de ensinamentos, um conjunto de ideias de suprema essencialidade na nossa vida, e exatamente por isto que ela é ensinada. E exatamente por isto, por não ser uma doutrina dos homens, que nós a conhecemos como doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos. E ainda nos diz a conceituação do dicionário sobre o que é uma doutrina, uma reunião de preceitos básicos que compõem um sistema religioso, político, social, econômico, tributário e assim sucessivamente. Então, essa reunião de preceitos básicos. E a doutrina espírita é isto, esta reunião de preceitos básicos que nós necessitamos para a nossa vida. E complementando estas informações, dessa conceituação que nós encontramos no dicionário da língua portuguesa sobre doutrina, trouxemos aqui mais uma vez do livro Os Mensageiros, o capítulo 45, onde André Luiz registrou da seguinte maneira sobre a doutrina espírita, ou sobre o espiritismo, mais especificamente sobre a doutrina. A doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. Então aqui os espíritos amigos, através de André Luiz, nos diz que a doutrina espírita é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível ouvir-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Então aqui nos dizem os espíritos amigos que para ouvir verdadeiramente a grandeza desses ensinamentos, entender a grandeza desses ensinamentos divinos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, é necessário realmente recolher esta água pura
em um vaso transformado ou em um vaso em vias de transformação, porque colocarmos uma água limpa em um vaso sujo, com certeza a água também se tornará suja. Agora, é lógico, também não poderemos aguardarmos nos tornarmos verdadeiramente seres purificados para começarmos a internalizar estes ensinamentos, porque a nossa melhoria, a nossa transformação, ela começará ou já começou, se estivermos verdadeiramente nos esforçando, com a internalização desses conhecimentos, praticando-os no nosso dia a dia. Então, nós precisamos verdadeiramente, conforme estamos falando constantemente, e não estamos falando a vocês que nos ouvem neste momento, ou aqueles que virão a nos ouvir, mas estamos falando em primeiro lugar a mim mesmo, porque estamos repetindo estes ensinamentos para o nosso próprio aprendizado, ou seja, autoaprendizado. Estamos aqui refletindo e fazendo esta reflexão do Evangelho de Jesus, não para vocês, mas em primeiro lugar a este que vos fala, porque precisamos tanto, em especial, praticar estes ensinamentos no nosso dia a dia, nas menores atitudes do nosso dia a dia. Mas, conforme nos diz André Luiz, enquanto isto, conforme é o título do capítulo 14 do livro Agenda Cristã, enquanto isso não acontece, vamos aqui nos esforçando. E aí ele inicia o primeiro parágrafo dizendo o seguinte: busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. Então, busquemos verdadeiramente agirmos no bem enquanto nós dispomos de tempo. Porque depois que se expirar ou que estiver expirando este tempo, aí já não adianta mais correr atrás do tempo. Não do tempo perdido, como via de regra nós falamos, porque não se perde o tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Nós desperdiçamos o tempo. Então aqui André Luiz nos orienta a aproveitarmos este tempo, buscar agir no bem enquanto nós temos tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. É muito perigoso, é muito arriscado nós guardarmos uma intelectualidade enorme, guardarmos a nossa cabeça cheia de sonhos, cheias de projetos e as mãos vazias de obras. Precisamos colocar as mãos em movimento na prática do bem, porque conforme nos dizem os espíritos amigos, os nossos braços, as nossas mãos, não nos foram concedidos apenas para embelezar o nosso corpo ou complementar o nosso corpo, mas nos foram concedidos esses braços, as pernas, como membros superiores, como membros inferiores, nessa condição de membros do nosso corpo, para trabalharmos no bem e para o nosso próprio bem, a nossa transformação. Não fiquemos com a cabeça simplesmente cheia, mas coloquemos em prática, através das nossas mãos, entrando em ação, esses projetos. Materializemos na prática esses projetos, deixando as nossas mãos, nesse caso, saindo desta condição de ociosidade, de desocupadas. E na sequência ele diz: acende sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum, ou seja, viajante algum, fugirá às surpresas da noite. Então precisamos caminhar enquanto temos conosco a luz do Evangelho de Jesus, a luz dos ensinamentos que nós temos à nossa disposição e temos condições, temos campo propício para colocarmos em prática
esta luminosidade na nossa vida que se chama Evangelho, praticando nos nossos atos do dia a dia. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem ao seu lado. Enquanto temos oportunidade, auxiliemos, porque aquele companheiro que foi colocado ali do nosso lado, que nos pede ou que nos oferece oportunidade para auxílio, ele não foi colocado ali à toa. Deus o colocou ali para que possamos desenvolver em nós a bondade, o amor, a caridade, a misericórdia, a benevolência, a indulgência e assim sucessivamente. E aí ele diz na sequência, porque chegará o momento em que você não dispensará o auxílio dele. Então, é aquela via de mão dupla. Ora nós estamos ajudando, ora nós não dispensaremos a ajuda do outro, ou seja, precisaremos da ajuda do outro. E se não ajudamos hoje, será que encontraremos companheiros dispostos a nos auxiliarem no momento em que precisarmos? Se quando eles precisaram, nós viramos as costas, não os auxiliamos? Então precisamos sim auxiliar para que, conforme dizem os espíritos amigos, este bem que estamos fazendo hoje, ou que estivermos fazendo hoje, possa verdadeiramente ser o nosso advogado a nosso favor amanhã. O apóstolo Pedro nos fala sobre aquela necessidade de constantemente construirmos amizades, seja aqui na terra, seja no plano espiritual. E na sequência, André Luiz ainda nos diz: utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. Então aqui ele está nos chamando a atenção em relação ao nosso corpo físico, esta máquina belíssima, este instrumento belíssimo que Deus nos concedeu na condição de uma ferramenta, como uma extensão material do espírito, já que este que vos fala neste momento é um espírito que está usando esta extensão chamada corpo físico. Então este corpo físico, enquanto ele está com as suas peças, os seus órgãos, tudo funcionando em harmonia, em perfeita harmonia, utilizemos esta harmonia, utilizemos este instrumento com todas as suas peças funcionando harmoniosamente para a prática do bem. Porque ele acrescenta: o vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Então, ele faz uma comparação de um frasco, de um vaso que foi usado para guardar perfume, mesmo depois que ele for esvaziado, muito tempo depois, ainda ele terá essência ali, aquele cheiro naquele vaso que foi utilizado para acondicionar aquele perfume. Então, quando nós usamos corretamente o nosso corpo físico para a prática do bem, também é desta forma. Mesmo depois que tenhamos partido, as pessoas se lembrarão de nós. Não naquela condição de que já morreu, mas nós continuaremos vivos, exalando essência. Não a essência daquele corpo físico que talvez já tenha até desintegrado, mas a essência do bem que nós exalamos através daquele corpo físico enquanto estávamos aqui animando-o, dando vida através do espírito imortal. E ainda nos dizem o seguinte: dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Então aqui ele nos chama a atenção para usarmos constantemente da sensatez enquanto estamos por aqui para auxiliarmos os outros, que possamos verdadeiramente usar essa sensatez quando formos ministrar alguma lição,
sem arrogância, sem prepotência, porque não somos donos da verdade. Porque aí ele acrescenta: aprender é uma bênção. E há milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Vejamos a comparação que ele faz aqui em relação à nossa vida. A nossa vida aqui no corpo físico, para os espíritos amigos, é uma bolsa de estudos que nós conhecemos com o nome de reencarnação. E existe do outro lado uma fila enorme de companheiros aguardando esta dádiva, aguardando esta oportunidade por parte de Deus, essa concessão desta bolsa de estudos aqui no corpo físico, chamada reencarnação. Então, que possamos verdadeiramente ensinar os outros aprendendo, porque verdadeiramente sábio é aquele que já aprendeu, ou que pelo menos aprende, a lição que ensina. Que possamos aprender. E aí ele diz na sequência ainda, para encerrar: acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade da reconciliação, que inclusive no estudo de ontem à tarde, nós também falamos sobre isso. A lição de ontem nos chamou a atenção para isto, para aquela necessidade de reconciliar. E este reconciliar, Jesus nos chama a atenção para esta necessidade lá no início do Sermão do Monte, no capítulo 5, nos versículos 25 e 26, que nós encontramos esta anotação de Mateus, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, no item 5, onde Kardec trouxe para estudo, através dos espíritos amigos, esta passagem evangélica, falando da necessidade da prática do perdão, falando da necessidade da prática do bem. Então, que possamos nos esforçar verdadeiramente para irmos acertando as contas, conforme se diz no linguajar popular, irmos aparando estas arestas para irmos angariando amigos, construindo amizades, conforme nos diz o apóstolo Pedro. E por último, ele nos diz ainda: ninguém deve ser o profeta da morte, e nem imitar a coruja agoureira ou agourenta, mas enquanto você guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Então aqui ele nos chama a atenção que não devemos nos comportarmos desta forma, como sendo aquele profeta da morte, mas aí ele acrescenta que isto é inevitável. Quer mais cedo ou mais tarde, nós seremos transferidos deste mundo material para este outro gênero de existência. Isto é inevitável. A nossa viagem de retorno já tem data marcada. Não nos assustemos, não entremos em pânico, mas conforme nos dizem, assim numa forma de simbologia, que nós temos um bilhete de passagem que já foi emitido do outro lado da vida, quando nós recebemos a bolsa de estudo, ou seja, reencarnamos, nós já viemos com um bilhete de passagem, com data e hora marcada para retornarmos. Ainda bem que a sabedoria divina nos esconde isto. Nas dobras da sua sabedoria infinita, nós não sabemos, Deus esconde, porque senão
a maioria de nós estaríamos aqui como uns alucinados, já sabendo o dia de retornarmos e em pânico, ou não querendo fazer nada porque está prestes a retornar, fazer o que e para quê. Ainda bem, muitas pessoas questionam, por que não sabemos? Por que não sabemos disso, não sabemos daquilo? Com certeza, Deus é a sabedoria infinita e sabe perfeitamente do que precisamos, o que nós temos capacidade para compreendermos, para aceitarmos, para lidarmos. E antes de encerrarmos, já que André Luiz aqui encerrou, só lembrando que, conforme falamos há uns dias atrás, hoje, dia 15 de abril, data de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. 1864, Kardec estava publicando o livro que nós conhecemos como O Evangelho segundo o Espiritismo e que, via de regra, nós, no meio espírita, esquecemos desta data. Lembramos da publicação de O Livro dos Espíritos, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro que compõe esse conjunto de ensinamentos que, conforme nós vimos na conceituação, esse conjunto de ensinamentos da doutrina, ou seja, esse conjunto que é o nome dado para uma doutrina, conjunto de ensinamentos, que aí depois vieram os outros livros também compondo esse conjunto, ou seja, essa doutrina. Então hoje, data de aniversário de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a esses companheiros que estão nos acompanhando, a Patrícia, o Ricardo e outros que por aqui já passaram, outros que com certeza terão acesso a este material de reflexões. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e, em especial, agradecemos mais uma vez a Deus por esta oportunidade e a Jesus de Nazaré pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou há 2000 anos atrás para as nossas reflexões, a nossa melhoria. Paz a todos nós e mantenhamos a calma, mantenhamos a prudência. Até breve, meus irmãos. Até breve, companheiros de jornada, para mais um momento de estudo. Tem alguns companheiros que estão chegando agora. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Muita paz a todos.